representante. Na verdade, o representante é mais é o Marcos. O Marco, ele que é o representante da cirurgia geral. Só que como ele está com compromisso hoje, ele pediu para eu vir participar. Então é mais para falar sobre como é que foi aí o período, né, e como vai ser o próximo. A cirurgia geral, ela realmente ele não me explicou como seriam os moldes. No período passado foi para a gente comentar como foi o período. Não é esse o intuito do seminário, então. Bom, Isso, você vai falar um pouquinho como é que foi o período passado e como isso, foi a forma de avaliação que vocês fizeram. isso. A cirurgia geral, ela é um grupo muito grande, né? E no período passado ainda tivemos só aulas online. Esse próximo período isso vai mudar, já estão programando uma parte de atividade em enfermaria do HPM, coisa que já está acontecendo com o internato, estou ligado mais ao internato, e realmente eu ministro uma boa parte das aulas da cirurgia geral. Então, nesse período que passou, nós ainda estávamos meramente online. Tá? As aulas eram dadas na segunda, todas as segundas sou eu que ministrava a aula, na terça, de manhã e de tarde, e a quarta-feira a gente não tinha atividades, porque antes da pandemia, esse período ele era para a parte prática. Então agora a gente vai recuperar esse período, essa parte da quarta-feira à tarde, para a gente voltar a ter alguma atividade. Essa atividade ela vai ser repondo, falando um pouco do que vai ser para falar do que aconteceu. Ela vai ser mais uma atividade relacionada à ênfase, à propedêutica, porque nesse período não houve uma parte muito prática. Mas voltando ao período que passou, então basicamente foram aulas teóricas. O curso de cirurgia ele sempre tem os convidados, tem o corpo de professores, de colaboradores fixos, uma parte deles são convidados, porque realmente a gente tem muitas temas em cirurgia geral que o cirurgião geral não tem como dar, por exemplo, cirurgia bariátrica, então a gente sempre convida. Eu não posso negar que eu, particularmente, por ser um pouco mais ortodoxo, esse sistema de aula online, ele realmente a gente não puder. Ela é bastante democrática, as pessoas não precisam obrigatoriamente apresentar a visão, então realmente se procedeu como outro ano, tá? Sem assim maiores assim, intercorrências. Eu acho que isso não é a melhor maneira da gente dar aula de cirurgia, sem sombra de dúvida. Em termos de atividade, o grupo, que é um grupo muito grande, optou por fazer apenas atividades relacionadas a uma prova teórica, tá? Que ficou a cargo do professor Marcos Vinícius ministrar. Temos alguns temas que esse ano, repetindo o que aconteceu no período anterior a esse, nós tivemos uma carência de professor na matéria de cirurgia de tórax, que não temos mais um professor de tórax, e também fica um pouco difícil, às vezes, a gente abordar esse tema. No outro período, eu convidei residentes, que eu sou supervisor da residência de cirurgia geral aqui na cidade, colegas que querem fazer cirurgia de tórax, eles deram essas aulas ainda no outro período e a gente repetiu a dose. Me pareceu bom, na verdade eu também quero ouvir dos alunos qual foi a impressão. Tá? E é isso, a cirurgia geral, ela realmente, por essa complexidade de ter um grande número de professores, um grande número de temas, muitos desses temas precisam ser especialistas, o outro exemplo é a cirurgia cardíaca, a gente acabou optando por fazer um curso bem mais, assim, digamos, ortodoxo, e esperamos que agora melhore e fico aberto aí a tirar alguma dúvida e escutar sugestões dos alunos que passaram aí pelo
Ok, professor. Rapidinho. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat. A gente vai fazer o seguinte: vamos fazer as apresentações primeiro, aí a gente abre para as discussões, pode ser? E aí todo mundo se apresenta, e aí quem tiver algum comentário ou questão, pode ir colocando aqui no chat que a gente vai vendo no final e abre para discussão, tá? Agora a gente vai com o professor Júlio Silveira, professor da saúde mental. Boa tarde a vocês. Inicialmente, um elogio, assim, um agradecimento aos organizadores a coordenação do curso de medicina que está organizando esse seminário, que é muito útil, e a todos os colaboradores também que participaram aí. Né? É uma experiência muito importante. Então, eu vou falar algumas coisas em geral sobre o que tem sido a disciplina de medicina de saúde mental, que eu sou o responsável pela disciplina. A questão é assim, tudo que a gente faz na disciplina de saúde mental, são coisas decididas com o conjunto dos professores. Não é decisão minha, e nem de ninguém, é uma decisão de todos. E eu acho que esse momento aqui, esse momento de seminário, é uma mostra também dessa filosofia no curso de medicina. Não é? Nós estamos aqui organizando a participação de todos na construção do curso de medicina. Então, eu vou falar tanto algumas coisas que a gente tem visto na M8, mas também uma visão geral da saúde mental no curso. Não é? A saúde mental no curso de medicina aqui da UFRJ, Macaé, ela começa, no momento, tem começado com discussões na M4, depois na M5, e na M6 temos a psicologia médica, e aí vem a M8, saúde mental. E temos, finalmente, para terminar a jornada, né, temos a disciplina, temos o internato em saúde mental na atenção básica. O nosso internato tem sido totalmente na atenção básica. Além disso, além dessas disciplinas aí do internato, nós já tivemos a oficina do cuidado durante um tempo, que era uma coisa muito interessante e, por diversos motivos, parou. Não é? Agora, como é que o ensino da saúde mental, né, na M8 se insere no conjunto do curso? Né? O que nós pretendemos com o ensino da saúde mental? A gente pretende um ensino de várias formas de compreender a saúde mental do ser humano. Então, nós damos um aspecto muito amplo. São vários professores, todos colaboraram na organização, e agora nós já estamos organizando o próximo período. Então, toda essa construção é uma construção eu venho acompanhando essa construção há 5 anos e meio. E a gente tem sempre tentado fazer um currículo, né, uma planilha de aulas o mais amplo possível. Então, a gente dá psicopatologia, as síndromes clínicas, psicofarmacologia, exame psíquico, reforma psiquiátrica, rede de atenção psicossocial, emergências psiquiátricas, entrevista, empatia, gravidez, parto, puerpério, problemas com crianças, adolescentes e idosos. E agora nós inserimos outros setores, como debate com usuários do SUS, problemas de gênero e raça, violência doméstica, efeitos psíquicos da pandemia, introdução à medicina canabinoide, dentre outros.
Nesse semestre agora, quer dizer, já existe alguns semestres, eu estou falando só do último, não houve ainda a possibilidade de voltar para as práticas, o que nós fizemos foi preencher o horário das práticas com aulas teóricas e discussão de casos. Nós fizemos isso e com um resultado que eu achei bem interessante, principalmente o enfoque forte em discussão de casos. A gente tem que dizer que é muito importante que os alunos também têm uma importância muito grande na construção dessa disciplina, principalmente no final do semestre, mas durante o semestre também, o que nós podemos mudar, a gente muda, mas principalmente no final do semestre tem uma reunião de avaliação do semestre, depois que a nota da avaliação já foi dada, para ficar com mais liberdade, não é? Então, nós fizemos essa avaliação agora e já estamos construindo a próxima disciplina, né, a próxima etapa, baseado com muita base nessas indicações dos alunos. Não é? Então, agora nós vamos voltar com as práticas. Isso já está planejado, já está dentro da nossa organização, e vamos também, tem a possibilidade que nós estamos organizando de repor as práticas que foram perdidas agora nesse semestre. Isso aí, os alunos estão muito interessados nisso, e nós também. Então, é isso. Para preencher nós preenchemos o vazio das práticas com a discussão sobre a prática, sobre a vida dos usuários do SUS e sobre discussão de casos clínicos. Né? Bom, a forma das aulas ela é de livre escolha dos professores. Cada professor é livre para escolher de que modo vai dar a aula. Né? E esse modelo de aula, a gente tem que questionar esse modelo. Mesmo presencialmente, essa forma-aula me parece algo a ser profundamente questionado, porque não favorece muito a participação. Então, tem um problema da parte de quem fornece o ensino, e agora também a gente também tem que pensar e discutir junto com os alunos qual é o problema da pouca participação dos alunos em aula. Né? Que isso já era, quando era presencial, já era assim, a participação não era grande. E agora agora acontece o fenômeno dos vídeos desligados, né? Poucas pessoas, numa turma toda, eram 3, 4 alunos que ficavam com o vídeo ligado, e eram essas pessoas que participavam, falando, perguntando, questionando. Né? E então eu acho que a gente tem que questionar a forma aula em geral. Né? Aula e prova, essa dupla, já é uma questão para nós importante aí no ensino. Bom, nós optamos também, como avaliação, nós optamos por adotar um trabalho no final no final da jornada. Um trabalho com algumas regras e um trabalho individual com algumas regras e que foi muito boa a avaliação nossa desses trabalhos. Nós achamos, em geral, tudo muito bom. A maioria, eu acho que talvez a maioria tenha tirado 10. Ou grande parte tirou 10. 9, 10 foi a maioria se concentrou aí.
Então, acho que foi... E nós percebemos pelos trabalhos, é um trabalho que tem que estar ligado a alguma coisa clínica. E os alunos trouxeram, então, situações clínicas que eles já tinham presenciado no curso anteriormente. Agora, foi interessante que vários alunos, muitos alunos, ressignificaram essa experiência clínica, entenderam melhor, entenderam de outro jeito a partir da vivência na disciplina. Né? Então, parece que foi, né? Foi muito interessante essa realização do trabalho. E, na hora da avaliação, junto com os alunos e professores, uma coisa que foi muito apontada pelos alunos, eles sugeriram, e nós vamos fazer isso, antecipar o dia da entrega do trabalho para poder marcar um dia, que seria o dia de uma aula, onde vai haver uma devolutiva, né? Onde os professores vão dar um retorno a respeito do que vimos no trabalho. Agora, tem uma questão que eu acho que a gente precisa discutir no curso em geral, que é nós, da saúde mental, a gente tem uma incumbência muito precisa e importante para questionar o modelo biomédico. O aluno chega no curso, o aluno chega na M8 querendo aprender sintoma, diagnóstico e remédio. Isso aí é o predominante na sociedade e é o que predomina também nos alunos. E nós tentamos mostrar que as coisas não são assim tão simples como parece. E que essa aparente simplicidade, isso é um problema. Isso não é uma simplicidade. Isso é um problema de redução dos aspectos emocionais e sociais das questões de saúde mental. Agora, tem um fato que me chama muita atenção. Quando eu trabalhava com a M4 e com a M8 ao mesmo tempo, eu dava o mesmo texto na M4 eu dava na M8. E esse texto que eu dava na M8 era para uma turma que não tinha passado por mim na M4, certo? Então, era a primeira vez que eles estavam vendo aquele texto ali. Então, na M4, eles todos liam, e todos participavam muito da discussão e debatiam. E na M8, não. A maioria não lia e o debate era muito, 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 muito fraco. Quer dizer, então, o que acontece? Qual é o fenômeno que acontece entre a M4 e a M8? No nosso modo de ver, é a inserção do modelo biomédico com a exclusão da subjetividade do campo da atenção do médico. E o que nós falamos nesse semestre, é assim, o aluno ele vai ter a opção de decidir. Ele vai ser uma pessoa atendendo pessoas ou ele vai ser um robô atendendo máquinas. Se ele quer ser uma pessoa atendendo pessoas, ele vai precisar se entender com a subjetividade. Eu já vi alguns alunos na M8 há um bom tempo atrás, quando era presencial, extremamente incomodados com o aspecto subjetivo das questões. Eles não queriam saber aspecto subjetivo, o que não acontece na M4. Então, parece que entre a M4 e a M8 há uma carga tão grande de modelo biomédico, sem a participação efetiva da saúde mental, né? E que engessa o pensamento do futuro médico. Então, nós achamos isso da maior importância e é fundamental que a gente inicie a gente já tem conversado isso com a coordenação do curso, com a coordenação anterior, as outras coordenações, para a gente poder inserir a saúde mental
mais ao longo do curso do que só deixar para o final, quando esse fenômeno já está aí muito, muito presente. Né? Então, é isso preliminarmente que eu tinha que falar. E, mais uma vez, assim, parabéns a essa iniciativa desse seminário. Acho uma coisa muito importante. Eu assisti uma das mesas de manhã, o debate é muito importante. Construir conjuntamente esse curso de medicina. Então, é isso por enquanto. Muito bom, Júlio, muito obrigada. Agora a gente vai para a fala do professor Alfredo. Depois a gente abre para as discussões, tá, gente? Aí vocês podem comentar um pouco mais. O professor Alfredo está aí? Professor da Medicina Legal, professor Alfredo. Eu acho que o cara... Não tem outra pessoa para falar, não? Fala outra pessoa, depois ele fala, porque talvez, às vezes ele... entrou. Tá aí. Oi, professor. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo? Tá? Você pode falar um pouquinho sobre a disciplina de medicina legal para a gente? O som dele está aberto, mas não está saindo para a gente, né? Tá, só um minuto. Ele pediu só um minuto. A gente não está te ouvindo, Alfredo. Acho que ele caiu. Vamos fazer o seguinte, a Milena pode falar, Milena? E aí, quando o Alfredo voltar, ele fala depois de você, pode ser? Por mim, pode ser. Eu preparei uma apresentaçãozinha curta, só para ir guiando. Vou projetar, então. Ok, obrigada. Posso ir começando? Pode sim, Milena, pode falar. Tá bom, então. Eu sou Milena, sou representante da turma 16. Acho que todo mundo que está aqui me conhece mais ou menos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada matéria, sobre os comentários que a turma fez. Nesse período, a gente resolveu fazer uma coisa um pouquinho mais simplificada. No período passado, o formulário de avaliação foi um pouco extenso, então minha fala ficou um pouco extensa. Nesse período, a gente tentou simplificar. Então, começando por saúde mental, a gente pediu uma avaliação geral de 0 a 10 e a média da turma foi 9. Como pontos positivos, a turma apontou que os temas que foram escolhidos foram muito bem selecionados, elogiaram a abordagem que foi abrangente e multidisciplinar. Então, os professores muito disponíveis e comprometidos com o processo de aprendizagem, tanto os professores fixos da disciplina quanto os convidados. Uma coisa que foi muito elogiada pela turma foi o bom uso dos convidados. Então, nós tivemos muitas participações interessantes ao longo da disciplina e isso foi muito enriquecedor. A boa comunicação dos professores via grupo do WhatsApp, então tudo era muito bem avisado, tudo era muito bem organizado. Nesse sentido, a turma elogiou bastante. Falaram muito bem também dos casos clínicos, da discussão de casos clínicos que o professor Júlio
até comentou que entraram para substituir a carga prática. E também um dia que foi muito bom para a turma, foi muito proveitoso, foi quando a gente fez a roda de conversa com os usuários. A turma gostou bastante, teve pessoas que até falaram que gostaram tanto que aproveitaram o dia para utilizar na construção do trabalho de saúde mental. Então, foi um dia muito enriquecedor a gente poder ouvir dos usuários a experiência deles. Então, tira um pouquinho a matéria do olhar do médico e coloca no paciente, o que foi muito interessante. A avaliação do trabalho final, a turma considerou que foi uma avaliação muito justa, muito condizente, não teve assim comentários negativos a respeito. E como sugestões e pontos negativos, a gente unificou isso, né? Porque todo ponto negativo tem que ter uma sugestão de melhoria. A gente já fez aquele dia para discutir com os professores da saúde mental, então não tem muita coisa nova para trazer, mas realmente a ausência das práticas foi uma coisa que a turma sentiu muita falta nesse período, porque os conceitos de saúde mental, de psiquiatria, são bem abstratos, então, assim, você não tem uma representação mais palpável daquilo, prejudicou um pouco, mas a gente está bem esperançoso com a possibilidade de reposição, os professores estão se mostrando bem disponíveis, bem dispostos, e a gente agradece muito isso, esse esforço de vocês. A questão também do feedback coletivo individual sobre os trabalhos, vocês também já mostraram que estão se movimentando para fazer isso no próximo período. A gente acha que vai ser uma experiência muito boa para a turma, que essa discussão vai agregar muito, tanto para os alunos quanto para os professores, mas assim, principalmente para os alunos, né? Porque eles vão poder ouvir deles mesmos e também dos professores, então vai ser muito legal. E alguns alunos apontaram que ao longo do período, algumas vezes, os temas, não foi sempre, mas algumas vezes o tema do dia não foi condizente com o que estava no cronograma. E isso acabou gerando uma certa confusão. Mas a pessoa que comentou isso reforçou também que isso não atrapalhou o processo de aprendizagem dela, só que ela gostaria que, assim, que se tivesse alguma mudança no cronograma, que isso fosse avisado um pouco antes, para não ter essa discordância do que está sendo dado na aula e o que está no cronograma, mesmo que seja uma coisa pequena. Mas a pessoa reforçou que, assim, que não prejudicou a questão da organização da disciplina. Aí, passando para a saúde do adulto, a avaliação geral, a média que a turma deu foi 8,8. Como pontos positivos, trouxeram que é uma disciplina muito bem organizada, as mudanças no cronograma eram sempre avisadas com antecedência, todos os professores muito comprometidos, todos muito bem qualificados. Alguns elogiaram bastante esse esforço dos professores em trazer pessoas especialistas no assunto, então trazer um especialista na parte de cirurgia bariátrica, um cirurgião cardiovascular para dar aula de afecções cardiovasculares. Eu esqueci o nome dela, mas a moça que deu a aula também de afecções da tireoide. Então, assim, pessoas que têm um know-how, pessoas especialistas no assunto, então foi uma coisa muito elogiada pelos alunos. Também falaram da boa adaptação da disciplina ao EAD, com a utilização de vídeos e fotos dos procedimentos que auxiliaram na compreensão do conteúdo, porque a cirurgia é uma coisa que precisa, né? Por conta das referências anatômicas, do tipo de coisa que está acontecendo ali. Então, elogiaram muito essa tentativa de sempre trazer vídeos e fotos. Elogiaram também muito o esforço dos professores para ofertar as práticas aos alunos durante esse período. Nós fomos muito bem recebidos pelo professor Marcos, lá na HPM, pelo professor Marcelo, e assim, foram práticas que a gente tentou absorver tudo que dava, tentou aplicar os conceitos que a gente estava aprendendo, e foi muito bom para a turma de forma geral. De forma mais específica, né? Elogiaram muito a metodologia do professor João, de otorrino, que era passar aula de manhã e de tarde a gente discutia casos. Então, assim, a turma sentiu que conseguiu absorver muito mais da matéria, conseguia assimilar aquilo porque já tinha estudado, a matéria já tinha dado uma sentada, já tinha dado para ter dúvidas. Então, foi muito elogiado. Também elogiaram muito a professora Karen, por conta dos estudos dirigidos em que ela passava, a gente tinha semana para estudar, e a gente podia discutir com ela logo antes da prova. Então, assim, muitas dúvidas que a turma tinha sobre o conteúdo eram sanadas ali com a ajuda dela, então foi muito elogiado.
como pontos negativos e sugestões. A turma apontou que as provas eram muito justas em relação ao conteúdo cobrado, mas que eram muito extensas. As 2 provas tiveram 70 questões, e assim, mesmo que desse para fazer ao longo das 3 horas que eram disponibilizadas, realmente acabava ficando uma sensação de maratona, ficava bem cansativo. Então, a turma sentiu um pouquinho de falta de outros métodos avaliativos, porque tiraria um pouquinho do peso da prova, se tornaria uma avaliação menos cansativa se você também tivesse outros métodos para, ao longo do período, para avaliar o conhecimento. Além disso, a gente sabe que é difícil, porque são vários professores de vários lugares, até matérias diferentes dentro da saúde do adulto, mas seria legal se tivesse uma forma unificada de comunicação com os alunos, por exemplo, a saúde mental no grupo do WhatsApp, ou, por exemplo, alguns outros professores fazem via Classroom, porque assim não teria coisa chegando pelo e-mail, pelo WhatsApp. No fim das contas, a gente dá um jeito de saber de tudo, mas se tivesse uma plataforma só, seria mais organizadinho, seria mais fácil saber por onde as informações estão chegando. Então, uma sugestão é ter essa forma de comunicação unificada entre professores e alunos. Para terminar, medicina legal, avaliação geral média 9,5. Como pontos positivos, os alunos apontaram que o professor Alfredo é muito solícito, didático, ele é muito preocupado com o aprendizado da turma, o conteúdo sempre muito interessante, bem ilustrado. Também elogiaram muito a disponibilização de referências diversas para aprofundamento. Então, o professor Alfredo ele indicou podcasts, artigos, livros, para a gente poder entender melhor o conteúdo. Então, cada um podia pesquisar da forma que se sentia mais à vontade, da forma que entendia melhor. A gente considerou que isso foi muito importante. E também uma ótima utilização de casos para fixação de conceitos e agregando a experiência, o comprometimento e o conhecimento prático do professor ao conteúdo ministrado. Então, foi uma experiência muito positiva para a turma. E como sugestões, a turma só avaliou que a gente sentiu muita falta de um cronograma, alguma coisa que a gente até comentou com o professor ao longo da disciplina, que a gente queria, às vezes, a gente gosta de estudar um pouquinho antes para saber do que a aula vai se tratar. Então, se tivesse um cronograma, ia ter ajudado a turma. E a questão do tempo da disciplina, a gente sabe que é uma coisa que não está ao alcance do professor, mas mais a nível da coordenação mesmo. É muita matéria para ser dada em 2 horinhas por semana. Então, assim, o professor Alfredo ele acaba tendo que dar conta de muito conteúdo, acaba tendo que correr com certas coisas, porque é um tempo muito curto para bastante coisa a ser dita. E era basicamente isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada, viu, Milena? Vou ver se a gente consegue ouvir agora o professor Alfredo. Está conseguindo ouvir a gente, Alfredo? Porque Alô, ele alô, fala um vocês estão me pouco. escutando? Sim, Ah, agora a foi. gente consegue te ouvir. Eu tô com duas, eu tô com uma câmera com microfone e outra eu tô no celular, meu celular deu um bug aqui, eu não sei o que que houve. Tá? Em relação à medicina legal, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu já tinha falado isso na outra reunião, o tempo é exíguo demais, entendeu? Eu tenho que dar tanto a parte de medicina legal tradicional, que é voltada para a penal, e eu tenho que dar a parte de ética médica, direito médico, tudo em 2 horas, é praticamente impossível, sabe? E está tendo uma demanda muito grande pelos alunos por causa da judicialização da medicina e até mesmo para o pessoal entender, como diz aí o nosso professor Júlio Silveira, que o grande remédio para que se evite problema na justiça é você humanizar o teu atendimento. É simples, entendeu? Só que para a gente ensinar isso aí é complicado, porque as próprias provas de residência, essas coisas transformaram um pouco o aluno em algo que ele só vai ter a formação dele completa na prova de residência. Isso aí é uma coisa que eu sou totalmente contra, sabe? Mas para que eu consiga dar a matéria toda, eu cheguei a conversar isso hoje numa aula, eu preciso de mais tempo. Eu vou precisar de uma... É impossível, sabe? E chega a ser angustiante isso, porque é muita coisa para falar e é uma demanda que os alunos não têm durante a universidade, porque eu venho com um assunto totalmente novo, eu trago algo que geralmente o aluno, quando ele está na universidade, ele está ali naquele processo de ser um médico que vai cuidar do paciente, ou então ser um médico que vai pesquisar, que essa é a maioria da abordagem que tem na universidade. E a minha abordagem não, a minha abordagem eu falo de administração, de gestão, que é uma coisa que eu acho que a universidade tinha que ter pelo menos um período só de gestão, porque quem assume cargo de gestão somos nós e que se faz um montão de cagada, entendeu? E prejudica um montão de gente por causa disso.
entendeu? Tem que pegar a parte de perícia, tem que pegar a parte, às vezes, a parte de perícia, de dar aula, tentar explicar para ele como é que é esse funcionamento, e das outras áreas que o médico pode atuar, sabe? E o que pega mais, que eu acho que é ruim, tanto é que eu nem prova, eu não me preocupo com prova, com avaliação com eles, não me preocupo. Perguntou um negócio de cronograma. O que eu faço? O cronograma ele é de acordo com a evolução, porque geralmente no início eu dou a parte de ética, que eu sei que vocês estão aí com mais ansiedade de aprender, que os alunos querem. Depois eu entro com a parte de medicina legal e no final, geralmente, eu faço um seminário de ética. Só que esse negócio online, esse negócio de trabalhar online, isso aí está deixando a gente meio. Eu já estou quase em burnout já, entendeu? Eu acredito que os próprios alunos já estão passando por isso, isso é literalmente insuportável, sabe? Então, eu tenho muito a agradecer aos alunos, porque tu vê que o nível intelectual dos nossos alunos é extremamente diferenciado. Não apenas o nível intelectual, o nível de comprometimento, de educação deles é algo assim maravilhoso, entendeu? Então, eu estou igual a ela. Eu acho que a medicina legal, igual as outras universidades estão fazendo, as universidades estão dando 4, 5 horas para essa disciplina. A gente na UFRJ está com 2, uma semana, é impossível. É impossível, não dá para dar isso. Ou então eu fingi que dou, sabe? Porque é um assunto que ele integraliza praticamente todas as outras disciplinas, sacou? Por exemplo, o cara vai fazer obstetrícia. Obstetrícia é um lugar onde você tem muita emoção. Aonde tem muita emoção e aonde tem muita prestação de serviço, que é da cirurgia plástica, vai ter problema judiciário. E como é que você vai treinar o aluno? Como é que eu vou fazer para treinar o aluno? Eu vou ficar contando as minhas experiências para eles, eu tenho que fazer eles vivenciar isso aí, entendeu? Que foi o caso que ela disse aí, quando escutou lá os usuários falando, pô, é isso sim, ali o aluno aprende. Senão ele vai aprender a minha experiência, sabe? Então, preciso de mais tempo, já solicitei uma vez, não sei se tem como conseguir isso, e a sugestão foi que isso fosse diluído. Não, não, isso tem que ficar ali, sabe? Isso é uma opinião, porque tem que ter um professor que trabalhe com isso, tem que ter um professor que já foi para o fórum, tem que ter um professor que trabalhe dentro do ML, tem que ter um cara que vivencie essa região de conflito que a gente sofre tanto, entendeu? Tem uma síndrome, gente, que é extremamente preocupante, que é uma síndrome pós-processo, que os médicos tendem a ficar igual uma pessoa que tem síndrome do pânico, sabe? E os nossos alunos, eles têm que entender que é muito simples evitar processo. Óbvio que vai passar um maluco na vida de alguém que vai acabar processando, mas é simples, é só fazer ali, prestar atenção na aula do Júlio e vai dar tudo tranquilo, entendeu? Prestar atenção na aula dos colegas sobre cada disciplina e fazer o que é correto, que vai dar tudo tranquilo. Só que eu preciso de mais tempo, tá? Preciso muito, muito mesmo. Então é esse o recado que eu deixo. Se for possível, pelo menos mais 2 horinhas, eu acredito que vai ser bom para os alunos, para a formação dele. Tá bom? E queria agradecer a Milena aí, a Milena teve muita paciência comigo. É uma correria do caramba aqui. Esse negócio de dar aula parece besteira, mas esse negócio de dar aula online, meu irmão, isso é horroroso. Pô, isso é muito ruim, Deus me livre, guarda. Que dá problema na internet. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês pelo meu computador e por aqui. Acaba a internet, e tu não vê o aluno, isso é horrível, gente. Eu estou dando aula, eu não estou vendo a cara de ninguém. Porra, tu não tem um feedback, tu não sabe se o aluno não está ali, se ele não está, sabe? E é isso. Se Deus quiser, a gente vai voltar o mais rápido possível aí para a aula presencial. Perfeito, Alfredo. Eu não sei se o Luiz Cláudio está por aí. Luiz tinha alguns informes para dar antes da gente abrir a discussão. Luiz, você está por aí? O carro da pamonha está passando aqui agora, gente. Alguém quer? Então, o Luiz não falou, acho que ele está na outra sala, gente. Acho que a gente pode começar a discussão. E aí, quando o Luiz voltar, ele dá os informes para a gente. Ele pode, inclusive, responder aí o comentário do Alfredo sobre a necessidade de mais horas para medicina legal. Eu acho importante para o Alfredo. Eles não veem esses conteúdos no restante do curso. É interessante mesmo. O Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno. Não, eu vou falar breve, até porque deve estar muito ruído aí, né? Mas bom, primeiro é isso, né? Acho que a gente conversou antes, né? Os professores, e foi o que o Júlio falou. Acho que ele traz uma questão importante que a gente tem que pensar mesmo, né? Começar a pensar nesse modelo biomédico
que insiste, né, em ser predominante na vida de todos nós e que fica tão marcado na universidade. E o professor Alfredo acabou de falar para a gente aí. Então, se a gente ficar preso a isso, vai entrar no processo, vai entrar no conflito ali e vai ter dificuldade para sair. Mas eu queria falar agora da turma, assim, é uma turma que vocês devem ter ouvido, né? O pessoal falou, o pessoal fala que a gente é muito quietinho. E eu sempre falava com eles isso. Mas tudo bem, né? É uma característica, mas é uma turma que participa, né? Muito respeitosa, isso acho que é importante também, né? Não fica criando conflito a cada momento, pelo contrário, eles querem ali, chegam junto com o professor e querem que a gente possa discutir e resolver. Então, acho que é parabenizar também essa turma e que vocês se façam presentes desse jeito mesmo de vocês, né? E vocês são bastante respeitosos. Eu acho que isso já mostra também um diferencial na turma que vocês vão levar para o internato e vão levar para a vida, tá? Só parabéns aí para vocês e ficar com essa questão reflexiva que o professor Júlio trouxe, né? Que excesso é esse do modelo doméstico, porque a vida real não é assim, não. A vida real é bem diferente. Então, a gente já está na boca da vida real aí. Já estão saindo da universidade já, então vamos trabalhar. Era só isso mesmo. Gente, vocês podem se inscrever para falar ou pode fazer algum comentário no chat, que aí a gente lê aqui, tá? Mas esse momento é muito importante. Essa participação de vocês é bem importante. O Flávio agradeceu aqui a fala do Bruno. Sim, as turmas são bem diferentes, né, Bruno? Essa é um pouco mais caladinha, mas os trabalhos deles foram muito bons, assim. A criatividade, a disciplina na construção do trabalho, inclusive nos diálogos, nas sugestões que eles deram no último encontro que a gente fez da saúde mental com a turma, nos ajudaram, inclusive, a pensar alterações para esse semestre que está começando agora. Então, foi uma turma com uma outra lógica de participação, né, diferente da turma anterior, mas bem participativa ao seu modo, né, da sua forma, vamos dizer assim. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Eu estou vendo que somos 17 aqui na sala. Né? Tem alguém novo? Alguém que vai estar entrando agora na M8? Sim. Karine, você tem alguma dúvida? Porque não, você achei já pode... bem tranquilo. Achei bem tranquilo as exposições, no geral. O Leandro falou aqui no chat que queria... Oi, desculpa, Alfredo. Foi o Alfredo ou foi o Ricardo? O Ricardo levantou a mão. Ok. Queria fazer só uma leitura aqui do comentário no chat. Eu só queria... O Leandro falou aqui, eu só queria elogiar a ideia dessas reuniões de feedback mesmo. Penso que isso é muito importante para a construção de um melhor curso. A Estela vai entrar agora na M8 e está animada, né, Estela? A Daniele está perguntando se a área verde da M8 será na sexta-feira à tarde. E se existe possibilidade de ter aula teórica presencial. Perguntas importantes para um semestre que vai começar, né? Fala, Ricardo. Oi, inicialmente, pelo o coordenador da saúde do adulto 4, o professor Marcos Vinícius, né? Pelo que sei, as aulas teóricas presenciais elas ainda não vão ocorrer, não é permitido, né? As aulas, a gente vai ter algumas aulas práticas e realmente eu estava vendo aqui a apresentação da doutora falando aí sobre os pontos positivos e negativos da cirurgia. Eu vou levar isso para o professor Marcos Vinícius e realmente a gente acaba... É muito grande o universo da cirurgia, né? E pode ter certeza que ainda fica faltando matéria. Então, é difícil eu tenho que reconhecer que não é fácil introduzir uma metodologia ativa, mais dinâmica, ainda mais em EAD. Realmente, com um número relativamente grande de alunos, são 30 e pouquinhos, né? E com um número grande de expositores, essa equação não é fácil de fechar. E por EAD realmente é quase que impossível. Né?
Agora, para os alunos que estão vindo, vai ter as aulas práticas. A gente vai, quando a gente tinha as aulas práticas antes da pandemia, existia exatamente isso que o Alfredo falou. O principal, assim, prevenção da porrinhação com processos é uma boa relação médico-paciente, onde você consegue enxergar o paciente mais com as necessidades dele, mais do que uma coisa meramente biológica. Infelizmente, tem muitos colegas cirurgiões que são mais frios, né? Mas não é a grande maioria, não posso garantir para vocês, pelo convívio que a gente tem lá no HPM e dos que são nossos professores e colaboradores. Muito pelo contrário, a gente leva muito em consideração essa boa relação médico-paciente, porque às vezes que já tive, eu particularmente nunca tive problema especificamente contra mim, mas já participei de já fui de comissão de ética, e quando você via muita coisa em comissão de ética que o que faltava era ausência médica, falta de um bom relacionamento, falta de um certo humanismo mesmo, tá? E aí aquilo acabava virando omissão, e quando vira omissão do médico, você sabe que vai tocar para frente e vai dar porrinhação, entendeu? Então isso a gente via muito comissão de ética, concordo com o Alfredo, e tendo essa relação assim mais prática, a gente vai voltar a ter esse resgate. Quanto ao número de questões, eu vou passar isso para o Marcos Vinícius, porque realmente é realmente bastante cansativo, e ter a gente tem só, por enquanto, essa avaliação teórica. Então, realmente é interessante a gente... eu vou pedir para ele rever essa quantidade muito grande de questões. Vou levar para ele, que é o coordenador. A Rafaela comentou aqui no chat, eu acho que a Karine perguntou, porque no seminário de avaliação da M7, o coordenador Luiz Cláudio deu um informe sobre autorização de aulas presenciais teóricas. E aí, por isso, a pergunta dos estudantes, né? Sim, eu não estava sabendo disso, mas vou levar isso para o Marcos Vinícius. A verdade, acho que não vejo, vou ver com ele já está mais ou menos com o cronograma montado, pelo que eu vi hoje de manhã quando conversei com ele, e realmente deve manter as aulas teóricas em EAD, pelo que eu entendi lá. Mas eu vou colocar isso para ele, para ver se ele pretende ter alguma mudança. Na verdade, eu acho que o mais importante, cirurgia não tem como você não ter prática, não tem como botar, não dá para se ensinar cirurgia se você não botar a mão no paciente, é muito complicado, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou passar para ele e ver o que ele vai, se ele muda alguma coisa no cronograma. Ricardo, pelo que eu entendi das discussões da manhã, me parece que vai ficar a critério de cada conjunto de disciplina. Se vai optar por manter as aulas, né, remotas, as teóricas, né, ou se vão adotar o modelo presencial exatamente agora. Então, o Luiz está fazendo algumas reuniões com os coordenadores de disciplina, está marcando para as próximas semanas, é importante vocês se organizarem, mas vai ficar a critério de cada disciplina mesmo, ver as possibilidades para esse semestre. O que a gente tem efetivamente são as práticas, né? As práticas para voltarem esse semestre. O Alfredo também queria falar. Pode falar, Alfredo. É só para complementar, eu acho que o colega já falou aí, em relação a essa parte prática, que era uma pergunta que também ia fazer, mas acho que eu já estou com a resposta. E dizer, sei lá, que eu acho que o que está faltando eu acho que falta hoje em dia na universidade, porque apesar de ser 6 anos integral, eu acho que é muito pouco tempo. Sei que os alunos vão ficar com raiva de mim para eu falar isso, mas é verdade, tem muita coisa para dar. E a gente, assim que voltar, se Deus quiser, quando a gente voltar aí a parte prática, para a gente tentar, sei lá, tentar fazer uma atividade coletiva com todos os professores juntos, entendeu? Trazendo tudo para dentro de um ambiente só. É por isso que eu tenho aquela ideia do tribunal do júri, um julgamento, que aí tu pega um médico ali que dá para a gente testar tudinho
e juntar todo mundo, entendeu? Sabe? E é isso, eu tenho muito a agradecer aí os alunos, a você, Alessandra, ao Luiz Cláudio, que vocês estão fazendo uma gestão bem interessante aí, estou aprendendo bastante aí com vocês. Tá bom? É só isso. O Bruno fez um comentário aqui. Eu queria ouvir a opinião dos alunos sobre isso que o professor Júlio trouxe em relação aos textos de discussão da subjetividade humana, que tem apresentado uma redução da participação à medida que avançam os períodos do curso. Alguém quer comentar? Eu posso falar um pouco do ponto de vista dos alunos, não do ponto de vista da percepção dos professores, mas o que eu noto é um acúmulo de cansaço da parte dos alunos, dos meus colegas, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou tagarela. Os professores que me conhecem sabem que eu falo bastante em aula, então eu não posso falar tanto por mim. Mas eu noto um cansaço, assim, quando eu penso nos meus amigos no quarto período e nos meus amigos agora, eu noto que a participação reduz um pouco por conta disso. Em relação ao vídeo, eu acho que não tem muito jeito. Eu acho que enquanto o aluno, se não for obrigatório do aluno abrir a câmera para participar, eu acho que não vai ter jeito. A pessoa, se ela não quiser abrir, ela não vai abrir. Não tem nada que ninguém possa fazer a respeito, se não foi declarado que é obrigatório. Eu acho que existem condições limitantes, às vezes a internet, às vezes o ambiente da pessoa. Então, assim, é mais em relação a isso que eu vejo do ponto de vista dos alunos. Ok, Milena. Luiz voltou aqui para a sala. Luiz, tinha duas coisas, né? A dúvida sobre a questão dos informes, a questão das aulas teóricas presenciais, e uma colocação do professor Alfredo, né? Ele já falou isso no seminário anterior, mas colocou nesse também, né? São 2 horas por semana para a disciplina de medicina legal, e aí é muito conteúdo para pouco tempo. Ele queria saber se tem possibilidade de aumentar para 3 ou 4 horas por semana, se for possível, porque é muita coisa. Então, a gente vai ter que estar vendo a grade, né, Alfredo? A gente pode sentar juntos e olhar isso, né, junto com o pessoal, e isso daí não é um problema. Então, a gente pode sentar depois, a gente pode agendar a próxima semana uma conversa sobre isso, né? E aí a gente olha a grade, porque a gente tem um GT de reforma curricular que já está vendo isso. E aí a gente pode agregar nessa conversa aí com eles. E a gente pode ver, assim, aquilo a curto prazo, o que a gente pode já fazer imediatamente e o que a gente deixa para uma reforma futura. Pode ser? Alfredo? Pode sim. Tá. Em relação, queria só fazer um comentário em relação a esse estresse do aluno. Eu estou falando porque eu passei por isso, acho que todos nós passamos por isso, principalmente quando vai chegando mais para o final da faculdade. O maior problema que a gente vê, gente, pelo menos para mim e para alguns dos amigos que eu converso, é que a gente recebe 1 bilhão de informações, sabe? E a gente não junta as informações. Entendeu? Cara, a gente não junta. A gente fica com um montão de informação aqui solta, aqui assim, a gente só usa aquela informação naquele determinado evento. Eu acho que eu não sei, eu sou muito a favor da prática, de meter a mão, sabe como é que é? Ah, mas o aluno vai para lá, vai fazer isso aqui. Tudo bem, mas esse aluno tem uma experiência, a gente tem uma experiência, a gente tinha que criar algum evento, essa é uma opinião minha, que juntasse todo mundo, fosse pelo menos uma vez, uma semana, em que a gente pudesse fazer algo que integrasse todo mundo, e como se fosse a vida real. Porque aí você vai ter a minha informação, vai ter a informação do aluno, o que ele viveu, o que ele aprendeu, sabe? Mas dentro de um contexto onde a gente consiga, sabe? Promover algum tipo de conflito para que as pessoas consigam utilizar aquele conhecimento que elas têm. A gente tem que tentar transformar esse conhecimento numa coisa aplicável, porque senão aquilo fica guardado ali e não usa. Aí não usa, joga fora. Aí o aluno fica cansado, chega no final da faculdade, vai entrar essa parte da parte prática. Quando ele dá de cara com o doente, ele vê que ele não consegue juntar aquelas informações todas. Aquilo cria uma certa frustração, a gente sabe disso e tal. Então, eu não sei, cara, eu sou muito a favor de um processo, pelo menos nesse período, então, que é o 8º, que o cara já vai entrar, já está quase entrando, né? Da gente criar algum evento nosso, tá, dentro do UFRJ, para a gente tocar isso aí. Eu sou totalmente a favor de parte prática integrativa, utilização da arte como ferramenta, entendeu?
Para fazer teatrinho, não. Fazer um negócio, um evento que bota os alunos para sair na porrada um com o outro, entendeu? Intelectualmente falando, sabe? Para um negócio andar. Para ele ver, porque aquele complexo de gosto serve para alguma coisa que ele começa a achar que não serve, aí depois serve para prova de residência. Ou seja, a gente tem que tentar criar algum evento dentro da universidade para ver se os alunos se interessam mais por aquilo que eles estão aprendendo. Dar uma chacoalhada neles, entendeu? A gente podia pensar isso junto, uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Eu já executei isso em algumas universidades e eu digo para vocês, funciona. Funciona. Entendeu? Okay. Por favor? Ok, então, próxima semana a gente vê uma agenda, ou mais tarde a gente conversa para marcar um horário comum. Pode ser? O Ricardo quer falar. Luiz, hoje eu dou aula, saindo daqui, já vou dar aula até uma coisa. A semana então, eu te ligo, a gente faz. A gente conversa, tá bom? Fechou. Agora eu queria... O Ricardo, eu só faço o informe, porque aí você já, se tiver que agregar alguma coisa aí no informe, porque na semana passada saiu uma normativa, uma resolução do Conselho Universitário, falando que a partir de hoje as atividades presenciais para docentes e servidores técnicos teria que retomar as atividades presenciais, com exceção daquelas pessoas acima de 60 anos, com comorbidades ou com ou que tem que cuidar de crianças ou idosos no domicílio. Então, essas pessoas elas estariam gestantes também, né, que aí está na comorbidade. Então, voltaria. Logicamente, há entendimento que a gente não dá para fazer isso da noite para o dia. Um pedido que eu tenho feito nas salas é que os alunos, os docentes, comecem a conversar sobre essa possibilidade, porque não é só a prática presencial, é também teórica presencial. Hoje mesmo já recebemos uma solicitação da coordenação de ensino, que foi agora à tarde, então essa novidade para vocês, porque os outros não receberam essa informação, que eles querem que a gente já informe quem vai voltar. Logicamente que essa informação a coordenação ainda não sabe. Até porque a gente, diferente dos outros cursos, a gente começa a nossa atividade hoje. Os outros cursos vão começar dia 16 e talvez só comece dia 22. Talvez há uma prorrogação desse prazo de retorno, o início das atividades do segundo semestre. Então, a gente já está em desvantagem. Então, entendendo isso, a gente não vai ter que dar essa resposta imediata. Eu já estou fazendo os cálculos, assim, que é interessante a gente começar a conversar. Eu entendo que cada um tem as variáveis, né, do domicílio, como é que está nesse home office, né, se tem gente para cuidar ou não, como é que está, se está em Macaé ou não, porque teve alguns docentes que tiveram que se deslocar para outra cidade, porque morreram pessoas da família, com isso tiveram que ficar mais próximas. Teve discentes na mesma situação, discentes que não estão morando na cidade e também a família se remodelou toda. Então, a gente está vivendo muitas variáveis. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Então, esse período específico vai ter que avaliar se, por exemplo, vai ser viável. Aí, no caso, por exemplo, Alfredo, que é o único professor. Será que eu posso voltar? Eu consigo fazer as aulas presenciais? Mas a gente tem um outro porém. As atividades práticas ou as atividades presenciais pode ser rodiziadas entre os profissionais envolvidos. Mas, ao mesmo tempo, a atividade para o discente é facultativa ainda. Imagine se a metade da turma concorda em voltar presencial para a aula teórica com o Alfredo e a outra parte fala não. Então, o Alfredo vai ter que pensar numa estratégia. Será que durante a minha aula presencial no campus eu posso transmitir? Será que eu tenho equipamento para isso? Se eu não tiver, como que vai ser? Então, não vai dar, vou ter que fazer tudo remoto. Ou posso fazer gravações assíncronas para quem não for participar. Então, tudo isso a gente vai ter que colocar na mesa para pensar se vai ser viável ou não. Ou só voltar à atividade prática agora, que é o mais viável, e a teórica a gente faz pontualmente, ou a gente faz a prática e a prova presencial. Alguma coisa a gente vai ter que estar pensando porque o presencial tem que estar mais presente nesse semestre. Esse é o pedido. Não só uma decisão do Conselho Universitário, mas também uma ação do Ministério Público. Então, a gente tem esses dois fatores. Então, isso é o que eu estou pedindo de encomenda, que a gente vai pensando, maturando isso
Quem tiver resposta antes, passa antes. Mas, se não, a gente, na primeira semana do próximo mês, a gente vai ter reunião do ciclo clínico, da comissão do ciclo clínico. E aí a gente bate o martelo naquele momento. Né? A gente lembra que as atividades práticas desse semestre começaram no final. Eu acredito que a gente vai começar provavelmente da segunda metade em diante. Eu acho que, pensando nas aulas teóricas, porque as práticas já começaram nesse período. Estou pensando nas provas, nas aulas teóricas. Mas é uma coisa a se conversar, não tem nada definido. Só tenho algumas decisões dadas pela reitoria que a gente vai ter que acatar. Então, então a gente está vendo qual vai ser a melhor forma. Eu vou estar passando o informe por e-mail para todos, explicando, passando essa resolução para que todos tenham acesso, para que a gente volte a conversar sobre isso mais tarde. E um outro informe é que no dia 16, que começando ou não o período, porque o dia 16 é quando os calouros entram, né? Que é considerado o início do semestre. E aí a gente vai ter uma conferência de 2 às 4, uma conferência com a Margarete Dalcomo, que é uma pesquisadora da Fiocruz, que trabalha com a questão do Covid, que sempre esteve à frente desse processo, nessa discussão toda. Né? É uma pessoa que tem pensado muito sobre o processo de trabalho na medicina, como mudou com o Covid, e como a formação médica também está sendo mudada com o Covid. Ela traz essa reflexão, e essa conferência vai ser mediada pelo Emerson Merri, que é nosso professor titular, que é outro fera do cuidado. Então, essas duas pessoas vão estar no dia 16, aí os docentes e discentes estarão liberados para participar dessa atividade, que vai ser super interessante. É isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Dia aí, 16, das 2 às 4, não é? Isso. Se alguém tiver alguma questão também, eu estou aqui para responder. Mas acho que o Ricardo está escrito. Né? Pode falar, Ricardo. Aí os demais podem ir se inscrevendo aqui, que a gente vai fazendo uma ordem. Oi, na verdade, a minha dúvida, em parte, eu acho que o Luiz já esclareceu, é que não está ainda sedimentada a ideia. Porque é o que, por exemplo, me passaram que a parte prática, as aulas práticas, é opcional. O aluno pode ir ou não. Então, se a gente montasse uma aula presencial, automaticamente teria que as aulas, pelo menos acreditava eu, que as aulas assíncronas acabariam, né? Então, aí eles teriam que ir, mas se eles... Foi por isso que a gente acabou montando mais ou menos a mesma coisa em EAD, porque não está bem sedimentado. Por exemplo, também pode ter alunos que tenham patologias que não seja interessante que eles se aglomerem, que eles venham para o campus, né? Então, por isso que a gente optou por manter ainda a EAD. Então, mais ou menos, o Luiz já me esclareceu a dúvida. Resumindo, a coisa está sedimentando e talvez fique mais sedimentado no período que vem do que para isso. Mas, Ricardo, é interessante a turma se posicionar. Por exemplo, se 100% topa voltar presencial, sim, já é um parâmetro para vocês até para se planejarem. Então, a turma tem que se manifestar. Sim. Então, Entendi. Eu tenho uma experiência, gente, com essa parte de aula ao vivo e passada pela internet. Isso não funciona, não. Hein? Isso é muito ruim. São duas dinâmicas totalmente diferentes, e eu comecei isso na Estácio. No começo iam 10 alunos, depois passou em menos, aí quando tu olhava não tinha ninguém assistindo. Aí a dinâmica é muito complicado, você não fica solto, você tem que ficar de olho em duas coisas que são dois tipos de atenção diferentes. Sabe? Não sei, a gente pode tentar aqui, porque os alunos daqui eles são um pouco mais engajados, mas a experiência que eu tive foi muito ruim, muito ruim. Eu fiquei muito desgastado, tanto é que segunda-feira é o pior dia para mim, porque eu vou para lá, de vez em quando tem 2 alunos, e é uma turma de 40, 50, não sei, é muito complicado. Entendeu? Tem que ser muito bem organizado, né? Até para que não seja cansativo para ambos, né? Professores e estudantes, porque... Você tem que dar atenção para quem está na sala, e ao mesmo tempo você tem que dar atenção para quem está lá. A tua margem é de acordo com o plano da câmera, entendeu?
Você não pode rodar para cá, pode vir para cá. Você tem que utilizar a mesa digitalizadora, ou então, se usar o quadro, tem que ter uma câmera muito boa para pegar. O pessoal de casa quer falar, só que o pessoal de dentro quer escutar o que o cara está perguntando. Então, você tem que botar o áudio dele para todo mundo escutar. Aí as pessoas de casa não gostam muito de falar. É muito complicado. Não sei. É bem complicado. Eu, sinceramente, não gostei muito da experiência, não, mas pode fazer. O Leandro comentou aqui no chat, requer muita estrutura e organização. Eu tô pensando aqui, Luiz, será que a gente não pode manter a proposta das práticas como estava e levar a proposta de, por exemplo, quem faz prova, tentar fazer prova no campus e aí manter o remoto, até a gente poder organizar isso melhor? Mas uma coisa eu também concordo com ela. Eu acho esse caminho mais viável, mas o problema é que o pedido é que volte também às teóricas. Porque, inicialmente, a reitora falava que o retorno das teóricas seria no próximo ano, né? Mas como houve essa medida do Ministério Público, estão querendo que retorne tudo. O Ministério Público vai dar condições financeiras para a gente Claro que montar essa não. estrutura Claro em que sala não. de aula? Porque a exigência deveria vir com condições adequadas. Né? E não só isso, né? A gente tem as variáveis, né? Então não vão estar todos os alunos, a gente tem um número pequeno de docentes. Então, como que a gente vai se desdobrar? Vai fazer 2 aulas, uma remota e outra presencial? Então, assim, tem tanta situação assim meio estranha. Eu acho que se a gente conseguir garantir a prática em todos os períodos, isso já vai ser um ganho enorme. Mas o problema todo é que eles não querem só isso. Eu acho que a gente está faltando fita para demarcar o campus, para vocês terem ideia. A gente voltou às atividades do anatômica, a gente tem que fazer uma demarcação criativa, vamos botar assim, né? Então, assim, falta fita para marcar as salas, as cadeiras. E aí, como que a gente vai fazer o restante? Eu acho que isso tem que ser muito bem discutido mesmo. O Leandro comentou aqui no grupo, requer muita estrutura e organização. Eu conheço exemplos pessoais disso e concordo com o professor Alfredo, é complicado mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que discutir isso muito afinco, porque a medicina é um curso diferente dos outros, nem todos os outros cursos têm prática desde o primeiro semestre. Alguns cursos só têm prática nos últimos semestres, então é até mais fácil organizar um revezamento teórico, porque não tem prática, né? Mas nós temos prática o curso inteiro, e organizar a prática já está sendo bem puxado. Organizar prática e teórica exige tempo, né? E, de fato, organização e estrutura, né? Mas alguém tem algum comentário? Precisa de uma internet muito boa no local, pensando que haverá mais de uma sala utilizando a mesma internet para fazer lives, por exemplo. E a internet daqui, né? Embora a gente tem 2 salas de videoconferência, uma no NUPEM e outra no Bloco C. Então, teoricamente, essas salas, mas aí não dá para dar conta para todos os cursos, por exemplo. Então, e há um entendimento também que a gente não vai poder voltar 100% das disciplinas, porque também não vai ter espaço, né? Porque tem que garantir, dependendo das... Por exemplo, a medicina até que as turmas são pequenas, mas a enfermagem, as turmas são enormes. Então, assim, como que vai ser isso? Né? Ainda não está muito claro se vai ter que usar 2 salas, se vai ter que fazer revezamento. Então, nada disso está claro. Luiz, você que está vivenciando mais com o pessoal de cima, qual é a tendência? A tendência é liberar isso de forma rápida, ou você acha, sinceramente, que isso aí vai ser só para o 2023? O que você acha? 2022, né? 2023, porque não, já está terminando. Não, eu acho que é 2022. A gente vai fazer os projetos pilotos esse ano. Então, algumas a gente vai estar experimentando fazer tudo, e outras não. Outras só a prática. E isso é meu pensar, meu livre pensar. Sim. Posso estar viajando na maionese, tá? Eu estou deixando aqui claro que isso daí é o que eu estou achando, porque é o que é viável, nosso orçamento está cortado para esse ano. Então, eu acho que esse é o caminhar natural do processo, mas pode mudar.
tudo pode mudar. Se o Ministério Público ordenar, bater o pé e falar tem que voltar imediatamente, a gente vai ter que se virar. Eu não sei como, mas a gente vai ter que voltar. O Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno. Só perguntar aí, em relação a essa questão do Ministério Público, mas aí no caso seria em relação aos discentes, eles teriam que estar 100% também, ou não seria obrigatório? Não seria obrigatório. Entendi. Obrigatório seria ter à disposição a aula, mas não ser obrigatório. Entendi. Isso. Aí esse é complicador também, né? Tá, tudo bem. Então, a gente, como está nas escolas, nos espaços acadêmicos, de maneira geral, do primeiro, do básico, ou melhor, do essencial, fundamental e universitário, é facultativo para o aluno, né? Só não é facultativo para os profissionais. É isso. Mais algum comentário aqui, gente? Eu queria falar para a turma, né, para o pessoal que vai entrar na M8, que nós, a saúde mental, né, pegando um gancho aqui, a gente vai se reunir essa semana para poder discutir essas questões, tá, gente? Das teóricas, das práticas, e aí a gente espera dar um retorno para vocês na nossa reunião no dia 8, não é isso? Segunda-feira, às 10 horas da manhã, não é isso, Júlio? Pessoal, eu vou ter que sair para outra sala. O pessoal está me chamando na outra sala, tá? Tchau, então. É 8. É dia 8. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado aí, Luiz. 8, 10 horas da manhã começa a M8. Isso aí, gente. Aí a gente vai estar discutindo um pouco mais isso. A gente deve estar apresentando o cronograma para vocês, né, da saúde mental na M8, inclusive a forma de avaliação, tudo que foi apresentado aqui hoje, né, as práticas. A gente vai estar discutindo isso com vocês na segunda-feira, para a turma que vai estar entrando na M8, tá? Segunda-feira, de 8 às 10 horas da manhã. Mais algum comentário? A Daniele falou, tudo bem, professores, obrigada, ansiosa pelo período. A Karine está animada. Luiz, só para fechar, então, eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo, para tranquilizar o pessoal que vai entrar na M8. A M8 é um período muito equilibrado, muito tranquilo. Eu estava até conversando com o Rodrigo que, assim, a gente finalmente tem tempo para estudar para as coisas, porque é um período muito balanceado. Então, assim, parabéns a todos os professores envolvidos. Foi um período muito bom. Muito obrigada pelo esforço, pela dedicação e disponibilidade. Até a próxima vez que a gente se encontrar por aí. A Daniela falou que tudo que ela precisa é tranquilidade. Ok, gente? Eu queria agradecer também a todos e todas e todos que estiveram aqui, né? O professor Alfredo, o professor Ricardo, o professor Júlio, o professor Bruno, todos os estudantes que estiveram aqui agora à tarde, a Milena, que fez a apresentação, o Leandro, a Estela, a Karine, a Rafaela, né? Todos que estiveram aqui. Não tiver mais nenhum comentário, eu queria fechar com um vídeo para vocês, porque ontem foi o dia do samba. O Leandro disse que gostou muito do período. Nós também gostamos muito, viu, Leandro? Vamos ver como é que vai ser esse próximo. Ontem foi o dia do samba, então, para fechar o nosso seminário hoje, vou trazer aqui um videozinho para vocês, compartilhar com vocês o vídeo do Jackson do Pandeiro, né, um clássico do samba brasileiro, para a gente fechar